vamos falar de um assunto que está mexendo os bastidores, porque esse assunto ainda não entrou em discussão para valer no Congresso. É o fim da jornada de 6 dias de trabalho para um dia de folga. É o que chamam de 6x1. Inclusive a discussão começou assim, 6x1, 6x1, e ninguém estava entendendo o que é que era isso, o que é isso, o que é que há. Aí a conversa vai ficando mais fácil de ser entendida, é a jornada de trabalho, de 6 dias por 1 de descanso. Então o que se fala em redução de jornada de trabalho, reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais. Na verdade, é isso que se trata. E aí as opiniões começaram a ficar confusas. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que a redução de jornada é uma tendência no mundo inteiro, pelo avanço tecnológico, e que cabe à sociedade e ao Congresso debater o tema. Comentou que durante uma entrevista lá no Azerbaijão, lá onde ele estava chefiando uma delegação brasileira, Conferência do Clima das Nações Unidas. Perguntaram e ele respondeu assim de supetão. E aí vem tantas outras informações e comentários, e às vezes a coisa fica confusa. E aí, por isso que é bom nós conversarmos com alguém que realmente tem competência para falar. Vamos falar com o Osley Nogueira, consultor de negócios, que vai falar sobre essa PEC da redução da escala 6x1, redução da carga horária de trabalho. Isso é bom, isso é ruim, isso tem que ser discutido por regiões no país, como é que é, enfim. Vamos falar com o Osley Nogueira. Bom dia, Osley. Obrigado por ter vindo aqui no Alô, Alô Fortaleza falar desse assunto. Bom dia. Bom dia, J. Lacerda, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer enorme poder estar participando aqui da Rádio Assunção, do Alô, Alô Fortaleza, e contribuir com essa discussão que é tão importante para o nosso país, né, para o trabalhador, para a economia. Estamos falando de algo que é irreversível. Discutir essa redução de jornada de trabalho é uma tendência mundial. O Brasil não poderia ficar de fora, mas nós não podemos esvaziar essa discussão com gritos de torcida organizada. A gente precisa discutir isso de forma muito séria, porque é algo que impacta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. É verdade. Bom, no Brasil, a gente fala em 44 horas de trabalho, mas há até locais que se trabalha já pouco menos, 39 horas e por aí vai. E tem gente que trabalha mais também. Como é que seria isso? De que forma isso impactaria? Alguns países já trabalham bem menos. Eu vejo aqui a relação, Canadá trabalha 32 horas, por exemplo, mas a Índia trabalha 47, a China 46. De que forma isso impactaria no Brasil, meu caro Osley Nogueira? O Brasil está preparado para reduzir essa carga horária? J. Lacerda, o impacto, ele seria imediato e seria desastroso se isso fosse feito de uma canetada. Todos os países que passaram por um processo de redução de jornada de trabalho, eles passaram por etapas de transição. Então, não foi uma discussão no Congresso, não foi uma discussão de meses no parlamento desses países que fez essa mudança de chave. Isso passou por uma discussão enorme, que levaram anos de implementação, testes em determinados segmentos da indústria, do comércio e do serviço, que os fizeram chegar nesse momento a uma redução da jornada de trabalho com a manutenção da produtividade, que é o grande objetivo. É a gente reduzir a jornada de trabalho, mas mantendo os mesmos níveis de produtividade. O que uma diminuição dessa traz como impacto imediato se não for bem executada, se não for bem implementada? Ele traz para o empreendedor, para o empresário, um aumento no seu custo de mão de obra. Porque, por exemplo, tem segmentos que não adianta você diminuir o descanso, né, aumentar o descanso do trabalhador, porque a produtividade dele está muito relacionada ao tempo que ele passa na empresa. Vou dar um exemplo de bares e restaurantes. Então, o trabalhador vai estar mais descansado, ele vai estar mais produtivo quando ele está dentro da empresa, mas o bar e restaurante precisa abrir todo dia. Então, isso imporá ao empresário a necessidade de contratar mais pessoas para que cubra todas as horas de funcionamento do restaurante. Esse aumento, né, da mão de obra será repassado para o preço final. E aí, se isso não houver uma implementação gradual, se isso não houver uma política de Estado
que permita ao empresário fazer esse repasse, né, desse custo de mão de obra de uma forma mais lenta. Isso impacta num aumento de inflação, numa redução do poder de compra da sociedade, e isso traz consequências muito ruins para os dois lados. Então é por isso que, mesmo nesses países que a gente já observou a redução, houve um processo de transição, porque o empresário ele vai se adaptar a essa mudança, e essa adaptação, quando for feita de forma muito abrupta, implica em aumento de preço. Uhum. Por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, que estava lá com a caneta quando foi feita a reforma trabalhista no Brasil, o Congresso aprovou em 2017, esse tema eu não lembro ter sido discutido. Foi, mas não avançou, né? Hoje, perguntado, o Temer diz que realmente a jornada é um pouco exagerada. Mas esse é um tema realmente delicado, porque a discussão é essa. Diminui a carga de trabalho. E a produção, como fica? Se diminui também a produção, daqui a pouco aumenta custos. Diminui a carga de trabalho. Mas você vai realmente descansar? Ou você vai criar uma outra jornada de trabalho, como em algumas categorias, alguns profissionais já fazem? A discussão também passa por aí. Como fazer isso, meu caro Osley Nogueira? Sem dúvida, J. Lacerda, Aura, se a gente olhar para a jornada de 6x1, que é a jornada, né, da maioria hoje do trabalhador brasileiro, a gente já percebe funcionários que estão usando seu único dia de folga para ter um bico, para fazer um trabalho de freelancer, para fazer um extra a mais. Porque isso não passou por um processo de conscientização, de educação, de redesenho da dinâmica de qualidade de vida desse trabalhador. Então, se a gente fizer essa redução de forma abrupta com o trabalhador, o que vai acontecer? Vamos fazer um desenho aqui para o nosso ouvinte entender. Então, nós temos aqui um trabalhador que tem um poder de compra X, de repente a gente faz isso de uma forma, né, sem discussão, desesperada, sem qualquer política de implementação, sem olhar para todos os setores e segmentos. Os preços vão aumentar muito rapidamente. Esse trabalhador vai perder poder de compra. Então, se antes ele tinha aquele momento de lazer, uma pizza, ele passa a não ter mais. Se antes ele comprava roupa e calçado com determinada periodicidade, tudo ficou mais caro, ele não consegue mais. Ele vai usar os 3 dias de folga para fazer trabalho informal. Então, o que era para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para permitir trazer mais descanso, feito de forma inadequada, impôs ao trabalhador a necessidade de ter uma carga horária 7x0, 4x3 trabalhando num, 3 trabalhando na informalidade, e os objetivos de melhoria da qualidade de vida desse trabalhador vão para o ralo, por uma falta de discussão mais aprofundada sobre o assunto. Então, é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção, é preciso a gente fazer um trabalho de conscientização, né? E isso vai variar de segmento para segmento. Por exemplo, a gente sabe que segmentos como da tecnologia, serviços que envolvem um trabalho, digamos, maior de inteligência e menor operacional, de uma mão para mais operacional, eles podem conseguir ter ganhos de produtividade com essa redução. Mas existem segmentos aí da indústria, dos bares e restaurantes, dos serviços, que não dá para ser feito sem qualquer discussão. Porque o que a gente vai fazer é colocar nas costas do trabalhador a necessidade dele ter que correr atrás de outra coisa nesses 3 dias de folga para poder recompor o seu poder de compra que foi perdido com uma alta dos preços que aconteceu de forma muito rápida. A pressão também não pode aumentar em alguns locais de trabalho, porque reduziu a carga horária, mas eu quero manter minha produtividade. E aí? Talvez não comece a haver uma pressão para acelerar essa produtividade internamente, e isso não pode cair, inclusive, na qualidade daquele produto, por exemplo, em locais de trabalho manufaturado, em locais de produção de escala, não é? Em locais que é perceptível você saber que caiu a produção. Em outros não. Talvez não se perceba que caiu tanto, mas em outros locais você vai perceber, na indústria, por exemplo, talvez não crie também esse tipo de problema enquanto não houver um ajuste ou uma consciência, como você fala, o Osley Nogueira. Sem dúvida nenhuma, já está certo. Assim, uma pontuação super pertinente essa sua, e é um olhar sensível a um problema que a gente enfrenta no nosso país,
por exemplo, de assédios morais. A gente tem aí N processos na Justiça do Trabalho, né? A gente vê denúncias a todo instante na imprensa sobre problemas de assédio morais, sobre líderes, gestores que estão ali gerando uma pressão exacerbada em cima do trabalhador, às vezes até faltando com sensibilidade, né, com o ser humano que está ali do outro lado. Então, é muito provável que a gente tenha sim essa pressão, ela não seja feita da melhor forma, buscando o bem maior, né, o bem social, o bem empresarial, seja só o número pelo número, e aí isso gerará o que seria um ganho na saúde mental, gerará um verdadeiro adoecimento. E aí não só do trabalhador, a gente está aqui falando do trabalhador, mas o empresário, o empreendedor, ele também passa por problemas de saúde mental, de pressão de impostos, né, de ter que pagar fornecedores, de cumprir com suas obrigações. Então, essa pressão, ela vira dos dois lados um adoecimento geral, que é tudo que a gente não quer com esse processo. Então, foi muito bem ponderado por você o quanto essa pressão pelo aumento da produtividade, do número pelo número, ele pode trazer aí prejuízos para a sociedade, não só do ponto de vista do trabalhador, mas também do ponto de vista do empresário, que está ali sob pressão, né, porque ele precisa faturar, ele precisa ter resultado para poder cumprir com suas obrigações. É verdade, porque aí tem dois lados, você lembrou bem. A gente está tratando de reduzir a carga horária para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Mas do outro lado, tem o empresário, que está também preocupado com os números, está preocupado com os números de produtividade e está preocupado com os números que estão chegando do banco, que ele precisa zerar aqueles números. E se ele não zera os números, gera um problema também que tudo vai refletir no mental, né? Porque todos somos de carne e osso. Então, isso pode virar uma bola de neve. Agora, o que eu estou percebendo é que em Brasília, por exemplo, já se atingiu o número de assinaturas suficiente para que o assunto seja discutido nas comissões. Há uma pressão também. Inicialmente, eu não vou votar, não vou assinar e tal. Se você não assinar, o povo vai te cobrar. Se você não assinar, você vai ficar mal. Tem muita gente assinando também por assinar. E depois, lá na frente, como é que isso será resolvido? Wesley Nogueira, será que vai sair? Aí vão tentar emenda daqui, emenda dali, emenda dacolá, e ao invés de sair uma coisa boa, pode sair um monstrengo, né? Essa é a grande preocupação, é como a gente começou falando, essa questão de torcida organizada, isso é pauta de esquerda, isso é pauta de direita, isso é pauta liberal, isso é pauta comunista. Essa discussão é que tem sido um mal para a nossa política brasileira, porque isso não permite ir no cerne da questão, isso não nos permite aprofundar a questão, e aí as pessoas vão assinando sem ler, vão assinando sem se inteirar, sem estudar o assunto para poder de fato contribuir, e é com isso que eu estou mais preocupado. Por exemplo, quando eu vejo alguns analistas falando, haverá uma grande quebra-quebra das empresas, porque as empresas não vão conseguir suportar esse aumento do custo. E o fato é que isso acontece porque o empreendedor, o empresário brasileiro, ele tem muita dificuldade, por exemplo, de precificar, de construir uma gestão financeira que permita ele ter clareza sobre a formação de preço. E aí, por isso, o que acontece é isso. Ou ele vai ser pressionado a colocar um valor qualquer lá de aumento de forma muito intuitiva da cabeça dele, ou ele vai absorver isso de forma inadequada e aí de fato não vai continuar com seus compromissos. Como é que a gente faz para ajudar esse empresário, esse empreendedor, nesse processo de formação do preço, da precificação dele, para que o que ele consiga fazer, o ajuste que ele precisa fazer, seja adequado para manter a sobrevivência dele? Não tem ninguém discutindo isso, não tem ninguém conversando isso. Então, foi muito bem pontuado por você essa preocupação de ser uma discussão vazia, assina por assina, mas sem aprofundar e sem discutir, e sem enxergar o tamanho, a dimensão continental que é esse país, com segmentos de serviço, de comércio, de indústria, de um agronegócio que é pulsante aqui e que em cada região desse país tem a sua peculiaridade. A gente vai precisar olhar para isso. A gente não pode criar isso uma coxa de retalhos. A gente também não pode criar
uma legislação que ingesse, e pelo contrário, ela tem que trazer dinamismo para a economia. A legislação ela precisa ser dinâmica para comportar essa complexidade que é o Brasil. E isso só será possível se a gente tiver uma discussão muito aprofundada sobre um problema que é importante, é necessário, é irreversível, mas que não pode ser feito de qualquer jeito. Nós já enfrentamos um probleminha que pode não ter nada a ver com isso que estamos falando, mas já é uma forma encontrada de driblar a dificuldade que aparece para que não doa tanto no bolso e não dói com a artimanha, mas você também não tem o produto que você pensa que tem ao comprar, que é o que se chama de reduflação. Essa prática que já é usada, diminui o tamanho da embalagem, né, para evitar o aumento do preço, mas não diminui o preço. Então você está comprando menos produtos pelo mesmo preço. E muitas vezes você é enganado, até na propaganda. O cara bota, você vai levar 3, só vai pagar 2. Só que se você somar os 3, o volume dos 3 é o volume dos 2. Então você está pagando 2. Do mesmo jeito. Quer dizer, a gente já está enfrentando esse problema aí nos supermercados, no comércio, que é uma forma de driblar a crise. Aí daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar isso também no mercado de trabalho, dentro do setor de trabalho, se não for feito algo bem feito, com essa regra, com essa mudança de regra. Deu isso na minha cabeça aqui, não sei se eu estou pensando bobagem. Não, você está pensando certíssimo. A gente já vive isso por conta de uma inflação que pressiona, né, o empresariado. E aí, quando a inflação pressiona, o caminho natural é de aumento do preço, mas às vezes isso não é possível, isso impacta no faturamento da empresa. E alguns segmentos têm encontrado, como você falou, a diminuição na quantidade da embalagem. Assim, um dos exemplos muito notórios no supermercado são os azeites, né, que foram diminuindo seus tamanhos. Hoje a gente, inclusive, observa a mudança do tipo de embalagem. Era muito comum as embalagens de vidro, hoje cada vez mais comum as embalagens de plástico. E aí isso gera uma discussão do ponto de vista da sustentabilidade, né, do ponto de vista da reutilização desse material. Mas é porque o empresário ele está ali pressionado. Repassar o preço para o consumidor pode implicar num aumento de faturamento, porque a gente tira o poder de compra desse consumidor. Mas também não repassar, eu não consigo ter uma precificação que cubra todos os meus custos, e aí o empresário fica sem saber o que fazer, buscando inovações em embalagem, buscando inovações na redução da quantidade, só que o consumidor está desatento, o consumidor não percebe a artimanha da comunicação, e aí o Estado precisa pressionar para regular, né, que o consumidor precisa ser avisado sobre essas mudanças. Perceba como é complexo, perceba como é importante essa discussão como a que a gente está fazendo hoje, para que isso não seja só uma enganação, né? Um diz que ajudou, mas do outro lado puxou, o outro diz que trouxe mais qualidade de vida, mas do outro lado depois foi mais uma jornada de trabalho 7x0, né? 4 na formalidade e 3 na informalidade. A gente não pode deixar de perder essa oportunidade de discutir essa que é uma tendência mundial, por conta de bandeiras ideológicas. Perfeito. Abaixo do Brasil, para a gente encerrar aqui o papo, na Índia são trabalhadas 47 horas. Então a Índia está no sul da Ásia. Aí a gente vê aqui, eu olho a tabelinha, número maior de países que trabalham menos que o Brasil. O número maior deles eles estão na Europa e na Ásia Central. Aqui, ó, Turquia, 44 horas, Rússia, 39 horas, França, 36 horas, Itália, 36 horas, Reino Unido, 36 horas, Alemanha trabalha 34 horas. Aqui está vermelhinho, aqui na minha tabela. Depois eu vejo mais amarelo. Amarelo é leste da Ásia e Pacífico. China, 46 horas. Indonésia, 40 horas. Coreia do Sul, trabalha 38 horas. Japão, 37 horas. Austrália, trabalha 32 horas. Né? Aqui tem América do Norte, Canadá, 32 horas. Estados Unidos trabalha 38 horas em média. Aqui o México,
Tá aqui, ó. Cadê o México? Tá aqui. América Latina e Caribe. México, 44 horas. Brasil, em média, 39 horas. Argentina, 37 horas. Então, passaríamos para 39? É isso, Osley? 39 horas? Na verdade, hoje, em média, é 39 horas, né? A legislação, ela prevê uma carga máxima de 44, mas quando se faz a computação de todos os trabalhadores empregados em suas jornadas, aí, levando em consideração os segmentos, dá em torno de 39 horas, o que não é muito distante da realidade de vários países, né? Existem alguns países que distorcem essa conta e vão para 32, para 33 horas. O que se está discutindo aqui é a gente ir dessa jornada máxima de 44 para 36. Acho que é um salto muito grande, acho que a gente precisa criar um teto não de 44, mas talvez de 40 horas. Isso já vai afetar a nossa dinâmica e é provável que a gente, na média, reduza a nossa jornada de 39 para algo perto de 37, 38, para que a gente possa, enfim, num segundo momento, chegar para 36. Quando a gente olha para esses países, J. Lacerda, que reduziram, estão aí 32, 33, 36 horas, e aí a gente percebe que as economias não quebraram, né? Porque existe toda uma gritaria, a economia vai quebrar, rapaz, o mercado se regula. A gente já passou por processos como esse, em outros níveis, por exemplo, quando a gente saiu do trabalho escravo para o trabalho remunerado. Houve um aumento do custo de mão de obra de produção, e o mercado se regulou. Quando a CLT veio, né, trazendo uma série de questões na formalização do trabalho, no pagamento de impostos, houve um aumento desse custo de mão de obra para o empresário, né, e para o empreendedor. E o mercado se regulou. Quando em 98 a Constituição alterou, né, aspectos da CLT, houve isso, e o mercado ele foi se regulando, né, mas passou-se por processos de discussão muito aprofundados, né. O que lamentavelmente está acontecendo agora é a gente tentando esvaziar essa discussão, só gritar e não dar devida atenção para os vários aspectos e para as complexidades que hoje uma CLT que está muito defasada não consegue cobrir. Então, olhar para esses números aí é dizer assim, nós não estamos muito longe dessa realidade. Os países que estão mais afastados de nós já conseguiram implementar isso. São países que têm realidades completamente diferentes que a nossa, são países minúsculos, são países que têm, digamos assim, uma estabilidade econômica mais controlada, mas olhar para eles nos faz enxergar que é possível. É só encontrar o caminho correto dessa discussão que a gente vai conseguir trazer o que é mais importante. O mais importante não é a redução da jornada em si, elas por elas. O mais importante é o ganho que a gente precisa trazer para a vida do trabalhador, para a qualidade de vida do trabalhador, e do outro lado, mais produtividade para o empresário. Utilizando tecnologia, utilizando automação, utilizando inovações, para que a gente consiga encontrar ganho para os dois lados. Na prática, em alguns setores, já são trabalhadas apenas as 40 horas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 8 horas por dia, 8 vezes 5, 40. Em outros locais, você trabalha às 8, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e vai trabalhar 4 horas no sábado, 44, né? Então, alguns setores já estamos bem próximos, já estamos com 40. Aí seria diminuir nesses setores, nos outros não, seria diminuir mais 5 horas. Qual seria o setor mais afetado, na verdade? A indústria, comércio ou serviços? A indústria, se ela não for preparada para uma transição, ela será muito afetada porque, para ela manter o mesmo nível de produtividade, isso implicará em investimentos em automação e em tecnologia, né? Tirando as grandes indústrias, as pequenas e as médias indústrias, elas precisariam de investimento nessa área. Então, elas precisariam, digamos, de políticas de fomento para esse processo de automatização e de incorporação tecnológica na indústria. Então, se não for feita uma transição muito importante, a indústria será muito afetada. O comércio ele é muito afetado porque aí não tem ganho de produtividade se eu tenho que abrir minha loja de 8 da manhã às 10 da noite, no shopping center. Então, não tem, se eu reduzir a quantidade de jornada de trabalho do trabalhador, eu preciso colocar gente dentro da loja para atender quem chega.
Então o comércio não tem muito o que fazer, porque ele precisa cobrir as horas em que ele está aberto, né? A não ser que houvesse uma mudança no comportamento do consumidor. E aí isso demoraria mais gerações para acontecer. No caso do serviço, o grande problema é a precificação. O setor de serviços ele não sabe como fazer a formação de preço dele. Então, eles podem impor uma inflação muito alta por apenas pegar o custo daquele trabalhador e jogar para dentro da precificação dele, sem qualquer discussão, sem qualquer análise, sem qualquer inteligência financeira que permita ele fazer esse movimento. Então, todos serão afetados de alguma forma, mas a indústria precisará de ajuda para fomentar a tecnologia e a automatização. O comércio, ele precisará contratar mais pessoas, e aí ele vai precisar de muita inteligência na construção dessa nova escala para cobrir os horários que está aberto. E o de serviço, ele vai precisar de educação na formação de preços, na gestão financeira, para que ele não seja aquele segmento que vai impactar a inflação, que vai pressionar a inflação por conta de um aumento de preço feito de qualquer forma. Isso geraria mais emprego, não? A expectativa era que sim, mas não, no curto prazo não funcionaria assim, tá? Não funcionaria assim, porque se isso gerar mais empregos de uma vez, como a gente estava falando anteriormente, a gente vai pressionar a inflação no curto prazo e diminuir o poder de compra. Então, a gente não vai ter ganho que se esperava com o aumento de preços. Os países que fizeram isso, eles perceberam um aumento nos empregos, nas vagas de emprego, mas ao longo do tempo houve uma estabilização disso, né? Então, assim, há um ganho no curto prazo, mas precisa ser bem feito para não pressionar a inflação, porque o poder de compra tende a diminuir quando isso acontece, e aí o que vai acontecer é que a gente vai ter a sensação de mais empregos, mas esse emprego está sendo colocado no colo do mesmo trabalhador. Uhum. E desemprego, pode ocorrer, não? Essa é a grande preocupação do empresário, né? O empresário, quando ele está gritando, pedindo para todo mundo olhar para o lado dele, ele diz, cara, se vocês não me ajudarem, se essa transição for bem feita, eu não conseguirei suportar esse aumento do custo, eu não vou conseguir repassar esse custo para o consumidor final, eu vou ter uma sequência de prejuízos e vou quebrar. Então, o que o empresário está gritando olha, se vocês não fizerem isso com calma, como uma transição, haverá uma massa de empresas que não suportarão, né, esse custo, e elas, em tese, quebrariam. Então, se isso for feito na canetada, se isso não for feito sem discussão, sem um caminho adequado, uma jornada adequada, a tendência é, como nós temos um empresário, um empreendedor que não tem a gestão financeira na mão, né, ele não tem esses números na mão para poder atuar com inteligência na formação do preço, a tendência é que ele absorva isso, ele tenha uma série de prejuízos e quebre. Então, por isso que é preciso muito cuidado, muita inteligência na implementação dessa política, para que a gente permita que ele sobreviva a esse período de transição. É isso. Muito cuidado. Tem gente que está só na manchete, querendo ficar em destaque na manchete, mas tem que ter muito cuidado, porque até mesmo quem fica na manchete positiva agora, lá na frente pode ficar na manchete negativa. Então todos temos que ter muito cuidado, e é por isso que a gente trouxe aqui o Osley Nogueira, que é consultor de negócios, para uma conversa boa sobre esse assunto. Todos temos que ter muito cuidado na condução desse tema da redução de jornada de trabalho de 44 para 36 horas. O assunto vai a debate no Congresso. Osley Nogueira, muito obrigado pela sua vinda aqui. J. Lacerda, é sempre um prazer, à disposição. Obrigado aos ouvintes. Espero que a gente possa ter contribuído para esse debate, trazendo luz sobre aspectos que são muito importantes e que precisam beneficiar os dois lados. Parabéns por trazer essa pauta de uma forma tão lúcida, tão inteligente e tão pertinente, fugindo um pouco das gritarias, das manchetes, que é o que tem pautado aí as últimas semanas aqui no nosso país. Grande abraço, bom dia a todos. Valeu, grande abraço, ótimo feriado. O Osley Nogueira, consultor de negócios, que falou conosco sobre essa PEC da redução da carga horária de trabalho de 44 para 36 horas no Brasil.